Imagine-se em um campo de batalha, cercado por sons de explosões ao longe, o cheiro de pólvora preenchendo o ar. Os soldados, exaustos e com os uniformes cobertos de lama, mantêm o olhar fixo em seu comandante. Ele está lá com uma postura ereta, vestindo o tradicional uniforme militar, seu rosto marcado pelo peso das decisões que carrega. Este homem, de estatura modesta, com um olhar implacável, é Napoleão Bonaparte, um nome que ecoaria pela Europa durante décadas e cujas ações mudariam para sempre o curso da história. O que levou um jovem da pequena ilha da Córcega a se tornar o imperador da França, com o destino de nações inteiras em suas mãos. É exatamente essa jornada que vamos explorar. A figura de Napoleão é envolta em mitos e histórias de grandeza. Algumas falam sobre suas táticas militares impecáveis, outras de seu carisma e poder de influência sobre seus seguidores. Mas quem foi Napoleão de verdade? Um gênio militar ou um tirano obstinado? Alguém movido pela ambição de criar o império ou apenas um homem com sede de poder e reconhecimento? Para entender Napoleão, precisamos começar do início, de quando ele ainda era apenas um garoto sonhador, andando pelas ruas de Ajaccio, na Córcega, sem imaginar o impacto que teria no mundo. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, na ilha da Córcega, um território que havia sido recentemente anexado à França. Ele era o segundo filho de uma família de 8 crianças, pertencente à pequena nobreza corsa. Seu pai, Carlo Bonaparte, e sua mãe, Letizia Ramolino, tinham grandes esperanças para o filho, mas a vida em Córcega não era fácil. O pequeno Napoleão cresceu em um ambiente onde a cultura francesa ainda era vista com desconfiança, e muitos dos habitantes, incluindo sua família, ainda mantinham um forte sentimento de pertencimento à Itália. Napoleão sempre carregou essa dualidade dentro de si. Corsa de nascimento, mas destinado a se tornar o líder da França. Desde cedo, Napoleão se destacava por sua inteligência e personalidade obstinada. Ele era uma criança curiosa, fascinada por histórias de heróis e conquistas, especialmente as do Império Romano. Sua paixão por história e estratégia já estava presente desde a infância, mas foi aos 9 anos, quando deixou sua família para estudar em uma escola militar na França, que sua jornada verdadeiramente começou. A transição para a vida francesa não foi fácil. Napoleão era ridicularizado por seu sotaque italiano, sendo visto como estranho em um ambiente elitista e aristocrático. Contudo, essas experiências de rejeição e isolamento moldariam sua personalidade, tornando-o ainda mais determinado a provar seu valor. Napoleão chegou à França em um momento de grande turbulência política e social. O ano era 1785, e a Revolução Francesa estava prestes a transformar completamente o país. Enquanto a monarquia enfrentava um colapso e a sociedade lutava por novos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, Napoleão observava atentamente. Ele via na Revolução não apenas uma oportunidade para si, mas também uma chance de usar suas habilidades estratégicas e militares em nome de uma causa maior. A Revolução ofereceu a Napoleão o palco perfeito para sua ambição. Durante os primeiros anos da Revolução Francesa, Napoleão serviu no exército revolucionário, mas foi em 1793, durante o cerco de Toulon, que ele teve sua primeira grande oportunidade de demonstrar seu talento. Como comandante da artilharia, Napoleão teve um papel decisivo na vitória republicana contra os monarquistas e as forças britânicas. Essa vitória catapultou Napoleão ao centro das atenções, e ele logo foi promovido a general de brigada aos 24 anos. Um feito impressionante para alguém tão jovem. Apesar da fama crescente, Napoleão nunca deixou de lado sua astúcia política. Ele sabia que a revolução ainda estava longe de estar resolvida e que o caos político poderia ser sua maior arma. Em 1799, Napoleão viu a oportunidade perfeita para avançar em sua ambição. Com o Diretório, o governo republicano da época, cada vez mais impopular e ineficaz, Napoleão, apoiado por militares e políticos influentes, deu um golpe de Estado em 18 de Brumário, instaurando o consulado, onde ele rapidamente se consolidou como o primeiro cônsul da França. Esse foi o começo de sua ascensão ao poder absoluto. Gatilho de curiosidade: o que realmente levou Napoleão ao poder? Mas por que Napoleão e não outro subiu ao poder? A resposta vai além de sua habilidade militar. Napoleão era um estrategista não apenas no campo de batalha, mas também na arena política. Ele entendeu que a França pós-revolucionária precisava de ordem, mas não de um retorno à monarquia. Ele se apresentou como o salvador da revolução, um defensor das conquistas republicanas, ao mesmo tempo em que prometia estabilidade e paz. Essa combinação única de discurso progressista com uma mão firme no governo fez com que ele conquistasse o apoio da burguesia e do exército. Mas acima de tudo, Napoleão era um mestre da propaganda. Ele sabia como se apresentar ao povo como um líder forte, corajoso e visionário. Seus jornais, suas declarações públicas e até mesmo suas campanhas militares eram cuidadosamente calculadas para construir sua imagem. A essa altura, pode parecer que Napoleão era uma máquina de conquistas, um homem movido apenas por ambição e poder. Mas por trás dessa imagem pública, havia um lado mais complexo e humano. Napoleão tinha um senso de vulnerabilidade que poucas vezes era mostrado ao mundo. Ele era profundamente inseguro sobre sua origem corsa e seu sotaque estrangeiro.
E essas inseguranças o acompanharam por toda a vida. Sua relação com as pessoas próximas a ele também refletia essa dualidade. Ele era extremamente leal à sua família e aos poucos amigos íntimos, mas ao mesmo tempo, poderia ser frio e calculista quando suas ambições estavam em jogo. Seus relacionamentos amorosos também foram marcados por essa complexidade. O caso mais famoso foi com Josefina, uma viúva da alta sociedade parisiense por quem Napoleão se apaixonou perdidamente. Eles se casaram em 1796, mas a relação foi tumultuada. Enquanto Napoleão estava longe em campanha militar, Josefina o traía abertamente, algo que o afetou profundamente. Mesmo assim, ele a perdoou, mas o casamento nunca mais foi o mesmo. Em 1710, ele acabou se divorciando de Josefina, principalmente porque ela não lhe deu herdeiros, e casou-se com Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria. Mas o que realmente manteve Napoleão em movimento foi sua crença inabalável de que ele estava destinado à grandeza. Ele via sua vida como uma missão, algo maior do que ele próprio. Em um de seus discursos mais famosos, Napoleão disse: "O destino guia meus passos. Toda a vida é um sonho, e o que importa é não acordar." Essa visão quase mística de si mesmo o levou a desafiar inimigos muito mais poderosos e a buscar conquistas que outros teriam considerado impossíveis. Seu lema, audácia, sempre audácia, reflete exatamente esse espírito indomável. E assim começamos nossa jornada para desvendar os mistérios de Napoleão Bonaparte. Nos próximos tópicos, exploraremos mais profundamente suas campanhas militares, seus triunfos e suas derrotas, sua ascensão ao trono imperial e, finalmente, sua queda trágica. A história de Napoleão é, acima de tudo, uma lição sobre o poder e suas consequências. E o que acontece quando alguém tenta moldar o destino do mundo em suas próprias mãos. Vamos mergulhar nessa narrativa épica e descobrir como Napoleão Bonaparte se tornou um dos maiores personagens da história humana. Após termos conhecido a origem de Napoleão Bonaparte, é hora de mergulharmos nas circunstâncias que o moldaram como líder e visionário. Esta fase de desenvolvimento é crucial para entender como um jovem oficial militar de origem corsa ascendeu de forma meteórica, não apenas conquistando o poder na França, mas também transformando-se em uma figura temida e admirada em toda a Europa. Vamos explorar suas campanhas militares, suas alianças e como ele começou a moldar a política europeia a seu favor, até alcançar o clímax de seu poder. A Revolução Francesa e a oportunidade de crescimento. O cenário no qual Napoleão surge como líder era, em muitos aspectos, caótico. A Revolução Francesa, que havia começado com promessas de liberdade e igualdade, rapidamente se transformou em um período de instabilidade, conhecido por derrubar governos e líderes com a mesma rapidez com que os erguia. Napoleão, com sua mente estratégica e sua ambição, enxergou nessa desordem uma oportunidade única. Ele sabia que um país em desespero procurava um líder forte, alguém que pudesse unificar a nação e proteger os ideais revolucionários, ao mesmo tempo em que restaurava a ordem. Era exatamente o tipo de liderança que Napoleão oferecia. Sua primeira grande chance de provar seu valor como líder militar vem em 1796, quando foi nomeado comandante do exército da Itália. O cenário que ele encontrou não era promissor. Suas tropas estavam mal equipadas e sem moral, enquanto o inimigo austríaco parecia invencível. Mas Napoleão, com sua audácia característica, conseguiu transformar essa situação. Ele reorganizou seu exército, implementou táticas inovadoras e, mais importante, inspirou seus soldados com uma mistura de confiança e patriotismo. No curso de apenas um ano, Napoleão conduziu o exército francês a uma série de vitórias impressionantes contra os austríacos, culminando com a assinatura do Tratado de Campo Fórmio, em 1797, que consolidou o controle francês sobre grandes partes da Itália. Esse período não apenas estabeleceu Napoleão como um gênio militar, mas também trouxe à tona seu lado político, já que ele foi fundamental nas negociações de paz, sempre pensando em como cada vitória poderia consolidar seu poder e influência. Embora sua lealdade à França estivesse agora consolidada, Napoleão ainda carregava uma forte conexão emocional com a Córcega, sua terra natal. No entanto, à medida que ele avançava na política e nas guerras da França, começou a perceber que essa lealdade dividida poderia ser um obstáculo. A ilha da Córcega na época ainda se via mais próxima da Itália em termos de cultura e identidade, e muitos dos nativos da ilha resistiam ao controle francês. Em 1793, uma revolta contra a França na Córcega fez com que Napoleão tivesse de tomar uma decisão difícil. Ele poderia lutar ao lado de sua terra natal, em busca de independência, ou se alinhar aos revolucionários franceses. Optou pelo exército francês, o que resultou na sua expulsão da ilha, juntamente com sua família. A Córcega se tornou então parte de seu passado. Esse rompimento foi fundamental para o desenvolvimento de Napoleão como líder. Ele percebeu que sua lealdade agora era, inquestionavelmente, à França, e que seu futuro dependia de seu sucesso militar e político no novo governo francês. A essa altura, Napoleão já era uma figura nacional e uma das maiores esperanças da França revolucionária. Mas ele sabia que para realmente transformar o país, precisaria de mais do que apenas vitórias militares. Precisava de poder político.
Foi assim que, em 1799, Napoleão se envolveu diretamente no golpe que derrubou o diretório e instaurou o consulado. Neste novo governo, composto por 3 cônsules, Napoleão rapidamente se destacou como líder de fato. O consulado foi uma fase de grande transformação para a França. Napoleão dedicou-se a reorganizar o sistema político e econômico do país. Ele instituiu reformas que fortaleciam o governo central, ao mesmo tempo em que atendiam aos interesses da burguesia, o que lhe garantiu o apoio necessário para continuar no poder. Durante esse período, Napoleão também começou a colocar em prática sua visão de criar um império moderno, em que a eficiência e o progresso fossem os pilares do Estado. Foi nesse momento que ele deu início a um conjunto de reformas que mudariam a França e influenciariam o mundo, como a criação do Banco da França, a reorganização do sistema educacional e a implementação do Código Civil, mais tarde conhecido como Código Napoleônico. Essas medidas, além de modernizar o país, fortaleceram a sua base de apoio, principalmente entre a classe média emergente e o exército. O Código Civil que Napoleão promulgou em 1804 não foi apenas uma reforma interna. Ele se tornou um modelo de legislação para vários países da Europa e do mundo. As suas ideias de igualdade perante a lei, liberdade individual e a proteção da propriedade privada foram inovadoras para a época, sobretudo em uma Europa ainda fortemente marcada pelo feudalismo e dos privilégios da nobreza. Embora Napoleão fosse, sem dúvida, um líder autoritário, suas reformas legais ajudaram a pavimentar o caminho para as modernas democracias liberais. Outro aspecto importante do Código Napoleônico foi a separação entre a Igreja e o Estado. Embora ele tenha firmado uma concordata com o Papa, que restabeleceu uma certa paz entre a Igreja Católica e o governo francês, Napoleão garantiu que o poder da Igreja fosse mantido fora da política e da legislação. E também estabeleceu o casamento civil, uma medida que ecoaria pelo mundo. Durante esse período de reformas internas, Napoleão não perdeu de vista sua verdadeira paixão, o campo de batalha. Suas campanhas militares eram calculadas não apenas para expandir o território francês, mas para consolidar seu próprio poder dentro da França. Cada vitória não era apenas uma conquista militar, mas uma prova de sua liderança invencível. Uma das campanhas mais impressionantes de Napoleão foi sua invasão do Egito, em 1798. Embora o principal objetivo dessa expedição fosse cortar o acesso britânico à Índia, Napoleão também tinha planos pessoais grandiosos. Ele via o Egito como local estratégico para ampliar sua própria glória e, ao mesmo tempo, levar a civilização ocidental ao mundo árabe. A campanha começou com uma vitória esmagadora na Batalha das Pirâmides, em que Napoleão derrotou as forças otomanas e consolidou o controle francês no Egito. No entanto, essa campanha acabou se tornando um dos primeiros grandes fracassos de Napoleão. Enquanto ele vencia batalhas em terra, a frota francesa foi destruída pelo almirante Horatio Nelson na Batalha do Nilo, o que isolou Napoleão e suas tropas no Egito. Ele acabou retornando à França como um herói, mas o sonho de conquistar o Oriente Médio ficou para trás. A verdadeira glória militar de Napoleão, porém, estava reservada para a Europa. As guerras napoleônicas, que se desenrolaram de 1803 a 1815, foram um dos períodos mais turbulentos e decisivos da história europeia. Durante esses anos, Napoleão lutou contra várias coalizões de países europeus, incluindo a Áustria, a Rússia, a Prússia e o Reino Unido. Cada uma dessas nações viu em Napoleão uma ameaça não apenas militar, mas ideológica. Ele representava o novo, o moderno, enquanto seus inimigos eram os defensores do antigo regime, com suas monarquias absolutas e privilégios aristocráticos. Em 1805, Napoleão enfrentou a Terceira Coalizão, formada principalmente pela Rússia, Áustria e Reino Unido. A Batalha de Austerlitz, ocorrida em dezembro daquele ano, é considerada uma das maiores vitórias de Napoleão e um marco em sua carreira. Com suas tropas em desvantagem numérica, ele conseguiu enganar os exércitos russos e austríacos, fazendo-os acreditar que estavam em vantagem. Quando os inimigos atacaram, Napoleão revelou seu verdadeiro plano, cercando e derrotando as forças adversárias. A vitória em Austerlitz consolidou Napoleão como o maior estrategista militar de sua época. Não só isso, mas também elevou sua estatura política na Europa. Ele se tornou mais do que um general. Agora ele era visto como um imperador invencível, um líder capaz de moldar o destino de nações inteiras. Com o passar dos anos, Napoleão foi expandindo seu controle sobre a Europa. Ele não apenas conquistou territórios, mas também espalhou as ideias revolucionárias francesas por onde passou. Em muitos dos países que ele anexou ou transformou em estados clientes, Napoleão aboliu o feudalismo, implementou o Código Napoleônico e trouxe a promessa de igualdade e liberdade, ao menos em teoria. O ponto alto dessa expansão foi em 1804, quando Napoleão se coroou imperador da França. Em uma cerimônia grandiosa realizada na Catedral de Notre-Dame, ele tomou a coroa das mãos do Papa Pio VI e a colocou em sua própria cabeça, um gesto simbólico que demonstrava que seu poder vinha de si mesmo e não de qualquer autoridade religiosa. Esse ato marcou o início oficial do Primeiro Império Francês, com Napoleão no controle absoluto.
Nesse momento de nossa narrativa, Napoleão alcançou o clímax de sua carreira militar e política. Mas, como veremos nos próximos tópicos, o poder absoluto frequentemente vem acompanhado de desafios igualmente monumentais. As mesmas qualidades que o tornaram invencível no campo de batalha e na política acabariam por conduzi-lo ao seu declínio. Prepare-se, pois no próximo capítulo mergulharemos no início da queda do maior imperador que a França já conheceu. No auge de seu poder, Napoleão Bonaparte era mais do que apenas um líder. Ele era o arquiteto de uma nova ordem na Europa. Seus exércitos marchavam em praticamente todos os cantos do continente. Suas reformas eram adotadas em países distantes, e ele próprio se via como o imperador de um vasto império que transcenderia gerações. No entanto, o ponto culminante da glória de Napoleão seria também o início de sua queda. Como tantas vezes ocorre na história, a grandeza e a ambição desmedida muitas vezes carregam o embrião da tragédia. Este tópico mergulhará nesse momento decisivo de sua vida. As conquistas extraordinárias que marcaram o clímax de seu reinado, assim como os primeiros sinais de que o império construído sobre bases sólidas estava começando a vacilar. Quando Napoleão coroou a si mesmo imperador em 1804, ele não estava apenas oficializando seu poder sobre a França, mas lançando a fundação de um império que pretendia expandir para toda a Europa e talvez até além. A Europa daquele tempo era um mosaico de monarquias absolutas, muitas delas presas ao antigo regime, com uma aristocracia dominante e uma rígida hierarquia social. Napoleão via seu império como algo diferente, mais moderno, um espaço onde o talento e a ambição poderiam ser recompensados, independentemente da origem social. No entanto, isso não significa que ele era um democrata ou um libertador, como alguns poderiam sugerir. Seu império foi construído através da força bruta, conquista após conquista, muitas vezes à custa de milhares de vidas. Mesmo assim, para muitos dos povos que ele conquistou, as reformas trazidas pelo exército francês, como o fim dos privilégios feudais e a introdução do Código Napoleônico, foram vistas como um passo à frente. A realidade, porém, era que a guerra era o motor que alimentava o império, e a paz estava sempre fora de alcance. Napoleão entendia isso. Sabia que, para manter seu poder, precisava continuar expandindo suas fronteiras e derrotando qualquer coalizão que se formasse contra ele. E foi exatamente o que fez. Após a coroação imperial, Napoleão partiu para uma série de campanhas militares que consolidaram ainda mais seu domínio. Entre 1805 e 1807, ele enfrentou as maiores potências da Europa e as derrotou de forma quase espetacular. A Batalha de Austerlitz, em 1805, talvez seja o ponto máximo do poder militar de Napoleão. A vitória sobre os exércitos combinados da Rússia e da Áustria foi um feito tão impressionante que até hoje é estudado nas academias militares do mundo. Com seu exército em desvantagem numérica, Napoleão usou manobras brilhantes para enganar seus inimigos, atraindo-os para o ataque e, em seguida, cercando-os de forma decisiva. O resultado foi uma das vitórias mais completas da história militar europeia. No ano seguinte, em 1806, Napoleão voltou sua atenção para a Prússia, uma nação que até então tinha sido um gigante militar. Na Batalha de Jena-Auerstedt, o exército francês derrotou os prussianos de forma tão devastadora que o reino da Prússia nunca mais recuperou totalmente seu prestígio militar. Esse foi um golpe estratégico, já que Napoleão precisava enfraquecer qualquer potência que pudesse ameaçar sua posição dominante na Europa. Após essas vitórias, Napoleão continuou a expandir seu império. Ele reorganizou o mapa da Europa a seu favor, criando novos reinos e estados clientes, como o Reino da Itália, o Reino da Holanda e a Confederação do Reno, um conglomerado de estados alemães sob influência direta de Napoleão. Ele também colocou membros de sua família no comando desses novos territórios, consolidando ainda mais seu controle sobre o continente. Se na terra Napoleão parecia invencível, no mar a história era diferente. A Grã-Bretanha, sua inimiga mais obstinada, havia resistido a todas as tentativas de invasão e se mantinha firme como a maior potência naval do mundo. Napoleão sabia que, para destruir de vez o poder britânico, teria que recorrer a uma nova estratégia. Assim, em 1806, ele decretou o bloqueio continental, uma tentativa de sufocar a economia britânica, proibindo os países da Europa de comercializarem com o Reino Unido. A ideia por trás do bloqueio continental era simples. Se Napoleão conseguisse cortar os mercados europeus dos produtos britânicos, o Império Britânico entraria em colapso econômico e, eventualmente, se renderia. No entanto, essa política, apesar de ambiciosa, foi um tiro pela culatra. Enquanto a Grã-Bretanha conseguia manter seu comércio graças às suas colônias e ao controle dos mares, os países europeus, muitos dos quais dependiam dos produtos britânicos, começaram a sofrer com a escassez de bens e o aumento dos preços. Além disso, o bloqueio continental exigia uma constante vigilância militar e política, e qualquer violação das regras era punida com rigor. Napoleão começou a ocupar territórios que se recusavam a seguir o bloqueio, o que apenas aumentou o ressentimento contra ele. Em vez de enfraquecer a Grã-Bretanha, o bloqueio continental acabou minando o próprio Império de Napoleão, criando novas resistências e enfraquecendo as economias dos países sob seu domínio.
Mas o verdadeiro ponto de virada no destino de Napoleão veio em 1812, quando ele cometeu o que muitos consideram seu maior erro estratégico: a invasão da Rússia. A Rússia, sob o comando do czar Alexandre Pianza, havia se afastado do bloqueio continental, o que enfureceu Napoleão. Determinado a punir o czar e restaurar sua autoridade, Napoleão reuniu o maior exército que o mundo já tinha visto, a Grande Armée, composta por cerca de 600 mil homens de diversas partes de seu império. Napoleão acreditava que a campanha na Rússia seria rápida. Seu plano era avançar rapidamente até Moscou, forçar o czar a uma batalha decisiva e, assim, encerrar a guerra com uma vitória esmagadora. No entanto, os russos adotaram uma estratégia diferente. Em vez de enfrentarem diretamente o exército francês, eles recuaram constantemente, queimando suas próprias aldeias e campos à medida que avançavam, privando o exército de Napoleão de suprimentos. Essa tática, conhecida como terra arrasada, foi devastadora para o exército francês. Quando Napoleão finalmente chegou a Moscou, ele encontrou a cidade praticamente deserta e em chamas. Sem suprimentos, e com o inverno russo se aproximando rapidamente, Napoleão se viu forçado a ordenar uma retirada. Foi aí que a verdadeira tragédia começou. O inverno russo, conhecido por sua brutalidade, fez mais vítimas entre os soldados franceses do que as batalhas. Desprovidos de alimentos e abrigo, muitos morreram de fome, frio ou doenças. Aqueles que sobreviveram enfrentaram constantes ataques de guerrilheiros russos. Quando a Grande Armée finalmente cruzou a fronteira, de volta para a Polônia, apenas cerca de 30 mil homens permaneciam. A campanha russa foi um desastre total e marcou o início do declínio de Napoleão. Derrota na Rússia abalou a aura de invencibilidade que cercava Napoleão. Seus inimigos, que antes temiam suas táticas brilhantes e seu exército aparentemente invencível, agora viam uma oportunidade para derrotá-lo de uma vez por todas. Em 1813, formou-se a Sexta Coalizão, composta pela Rússia, Áustria, Prússia, Suécia e Grã-Bretanha, todos determinados a derrubar Napoleão. A campanha de 1813 foi uma das mais brutais da carreira de Napoleão. Embora ele ainda tivesse uma capacidade notável de mobilizar e reorganizar exércitos, a escala do conflito era imensa. A Batalha de Leipzig, também conhecida como a Batalha das Nações, foi o maior confronto da era napoleônica, com mais de 600 mil soldados envolvidos. Foi também a primeira grande derrota de Napoleão em campo aberto. A coalizão, unida por um objetivo comum, derrotou as forças francesas e forçou Napoleão a recuar para a França. Com as potências europeias agora avançando em todas as frentes, Napoleão foi forçado a abdicar em 1814. Ele foi exilado para a ilha de Elba, um pequeno território no Mediterrâneo, onde passou menos de um ano. Mas mesmo no exílio, Napoleão ainda acreditava que seu destino não estava terminado. A história de Napoleão poderia ter terminado em Elba, mas como sempre, ele tinha outros planos. Em março de 1815, ele escapou da ilha e retornou à França, sendo recebido com entusiasmo pelo exército e pelo povo. Em um movimento incrivelmente audacioso, Napoleão reconquistou o poder e iniciou o que ficou conhecido como 100 dias. No entanto, as potências europeias não estavam dispostas a permitir que Napoleão retomasse seu império. Uma nova coalizão foi rapidamente formada, e Napoleão, em uma tentativa desesperada de garantir sua posição, reuniu seu exército para enfrentar os britânicos e prussianos na Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo, travada em 18 de junho de 1815, foi o golpe final na carreira de Napoleão. Apesar de suas táticas brilhantes, o cansaço de suas tropas e os erros cometidos no campo de batalha resultaram em sua derrota definitiva. Napoleão foi novamente capturado, desta vez sendo exilado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde passaria o restante de seus dias. Com a derrota em Waterloo, o Império de Napoleão chegou ao fim, e sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. O clímax de sua vida foi marcado tanto por conquistas extraordinárias, quanto por decisões que acabaram levando à sua ruína. Nos próximos tópicos, exploraremos o fim de sua vida, suas reflexões em exílio e o legado duradouro que ele deixou para a história. A queda de Napoleão Bonaparte foi tão espetacular quanto sua ascensão. Ele, que outrora controlava a maior parte da Europa e inspirava medo em reis e imperadores, viu seu império desmoronar diante de seus olhos. A derrota em Waterloo, em 1815, não apenas marcou o fim de seu reinado, mas também o início de uma nova fase em sua vida: o exílio. E foi nesse período de reclusão forçada que Napoleão, pela primeira vez, teve a oportunidade de refletir profundamente sobre seus erros, suas conquistas e o legado que deixaria para a posteridade. Após a Batalha de Leipzig em 1813 e a invasão das forças da Sexta Coalizão em território francês, Napoleão foi forçado a abdicar do trono. Ele poderia ter lutado até o fim, mas ao perceber que a situação militar e política era insustentável, fez um acordo com seus inimigos. Assim, em abril de 1814, ele foi enviado ao exílio na pequena ilha de Elba, no Mediterrâneo. Elba era um território minúsculo, em comparação com o vasto império que Napoleão havia governado. Ainda assim, ele foi autorizado a manter o título de imperador e governar a ilha com uma pequena força militar à sua disposição.
Em Elba, Napoleão não foi tratado como um prisioneiro comum. Ele tinha sua própria corte, podia circular livremente pela ilha e até implementou algumas reformas administrativas. Contudo, a realidade de estar confinado ao espaço tão reduzido, depois de ter sido o homem mais poderoso da Europa, era uma experiência humilhante para ele. Durante seu tempo em Elba, Napoleão não perdeu de vista o que acontecia na Europa. Ele sabia que o novo governo da França, sob o comando de Luís XVIII, não estava conseguindo satisfazer a população. A economia estava em crise, e muitos franceses, principalmente os veteranos de guerra e a classe média emergente, ainda eram leais a Napoleão. Essas informações, trazidas por mensageiros e aliados, plantaram a semente de um retorno em sua mente. Em março de 1815, Napoleão fez o impensável. Ele escapou de Elba, acompanhado por um pequeno grupo de soldados leais, e navegou de volta à França. Quando chegou ao continente, marchou rumo a Paris, sabendo que enfrentaria a resistência do governo e das forças monarquistas. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Em vez de ser capturado ou morto, Napoleão foi recebido com entusiasmo pelos soldados franceses. Muitos dos veteranos que haviam lutado sob seu comando ainda o consideravam o verdadeiro líder da França. Em pouco tempo, Napoleão retomou o controle do governo, em um período que ficou conhecido como 100 dias. Ele prometeu reformas liberais, restaurou antigos aliados ao poder e reorganizou seu exército. Sua popularidade ainda era significativa, mas a Europa não estava disposta a permitir que ele permanecesse no poder. A sétima coalizão, composta por Reino Unido, Prússia, Áustria e Rússia, rapidamente se formou para lidar com a ameaça napoleônica. A tentativa desesperada de Napoleão de manter seu poder culminou na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. Essa batalha, que se tornou um dos confrontos mais famosos da história, foi a última de sua carreira militar. Apesar de suas táticas brilhantes e do esforço de suas tropas, Napoleão foi derrotado pelas forças combinadas do exército britânico, sob o comando do Duque de Wellington, e do exército prussiano, liderado por Gebhard von Blücher. Com a derrota, Napoleão foi capturado e forçado a abdicar. Novamente. Desta vez, as potências europeias não cometeram o mesmo erro. Em vez de exilá-lo em uma ilha próxima da Europa, eles o enviaram para a remota ilha de Santa Helena, localizada no meio do Atlântico Sul. Era um lugar isolado, longe de qualquer rota comercial ou base militar, o que tornava quase impossível qualquer tentativa de fuga. Santa Helena seria a prisão definitiva de Napoleão. A vida em Santa Helena foi muito diferente de sua primeira experiência de exílio em Elba. Lá, Napoleão foi tratado com muito mais severidade. Ele tinha uma residência, Longwood House, mas era constantemente vigiado por guardas britânicos, e sua correspondência era censurada. O clima da ilha era úmido e insalubre, o que afetou negativamente sua saúde ao longo dos anos. No entanto, mesmo em exílio, Napoleão não deixou de ser uma figura carismática e influente. Ele dedicou grande parte de seu tempo a escrever suas memórias e refletir sobre sua vida e carreira. Suas conversas com o pequeno círculo de seguidores que o acompanhou a Santa Helena, incluindo o general Henri Bertrand e o Marquês de Montholon, revelaram um homem que, embora ainda ambicioso, começou a entender a extensão de seus erros e as consequências de suas decisões. Foi em Santa Helena que Napoleão cunhou uma de suas frases mais célebres: "Morrer não é nada, mas viver derrotado e sem glória é morrer todos os dias." O tempo em Santa Helena deu a Napoleão a oportunidade de revisar sua própria vida e suas campanhas com um olhar mais crítico. Ele ainda acreditava que muitas de suas derrotas, especialmente na Rússia e em Waterloo, se deviam mais à má sorte e à traição de seus generais do que a qualquer erro pessoal. Mas, em outros momentos, ele demonstrou o entendimento mais profundo dos motivos pelos quais seu império havia desmoronado. Napoleão reconheceu que sua ambição desmedida o levou a tomar decisões arriscadas. A invasão da Rússia, por exemplo, foi um erro estratégico monumental. Ele subestimou o inverno russo e a capacidade dos russos de adotar a tática da terra arrasada, que privou seu exército de suprimentos vitais. Da mesma forma, ele entendeu que o bloqueio continental, que pretendia isolar a Grã-Bretanha, acabou prejudicando mais as economias da Europa continental do que a dos britânicos. Napoleão também refletiu sobre suas relações com outros líderes europeus e como suas alianças muitas vezes eram frágeis. Ele sabia que, embora fosse respeitado como um gênio militar, muitos o temiam e o odiavam. Essa combinação de admiração e ressentimento foi o que uniu as potências europeias contra ele repetidas vezes. Mas, acima de tudo, Napoleão parecia se ressentir do fato de que, apesar de todas as suas conquistas e reformas, ele não conseguiu estabelecer um império duradouro. Ele havia modernizado a França, criado instituições que sobreviveram a ele, mas seu império se desfez logo após sua queda. A restauração da monarquia na França, com Luís XVIII retornando ao trono, foi um golpe amargo para Napoleão, que acreditava ter deixado um legado que transcendia as antigas dinastias. Napoleão viveu em Santa Helena por 6 anos. Durante esse tempo, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele sofria de problemas digestivos crônicos, dores intensas e um crescente cansaço físico. Em seus últimos meses, ele passou grande parte do tempo acamado, relembrando suas glórias passadas e as batalhas que travou.
Em 5 de maio de 1821, Napoleão Bonaparte morreu aos 51 anos. A causa oficial de sua morte foi câncer no estômago, mas durante muitos anos surgiram rumores de que ele teria sido envenenado pelos britânicos. Exames realizados séculos depois, analisando amostras de cabelo de Napoleão, mostraram níveis elevados de arsênico, mas as evidências não foram conclusivas para determinar a causa exata de sua morte. Mesmo em seus últimos momentos, Napoleão manteve o ar de grandeza que sempre o acompanhou. Suas últimas palavras foram: França, Exército, Joséphine. Uma despedida que encapsula os 3 grandes amores de sua vida: seu país, suas tropas e sua primeira esposa, Joséphine, a quem ele nunca esqueceu, apesar do divórcio. A morte de Napoleão marcou o fim de uma era, mas seu impacto na história estava longe de ser esquecido. Durante seu reinado, ele havia reformado a França e grande parte da Europa, criando instituições que sobreviveram à sua queda. O Código Napoleônico, por exemplo, ainda serve como base para muitos sistemas jurídicos ao redor do mundo. Ele também modernizou a administração pública, promoveu a educação e introduziu reformas econômicas que fortaleceram a burguesia. No entanto, o legado de Napoleão é, sem dúvida, ambíguo. Para alguns, ele foi um herói, um líder visionário que trouxe modernidade à Europa e defendeu os ideais revolucionários de igualdade perante a lei. Para outros, ele foi um tirano, cuja sede de poder levou a guerras devastadoras e à morte de milhões. Seu império, embora grandioso, desmoronou rapidamente após sua queda, deixando a Europa em um estado de reconstrução. No final, Napoleão tornou-se uma das figuras mais complexas e fascinantes da história. Sua vida, repleta de glórias e tragédias, continua a ser estudada e debatida por historiadores e curiosos. Ele foi um homem que, com uma mistura de gênio e arrogância, tentou moldar o destino do mundo à sua própria imagem. E embora não tenha conseguido sustentar seu império, sua influência ainda é sentida até os dias de hoje. Com sua morte, o palco da história mudou, mas a sombra de Napoleão ainda paira sobre a Europa e o mundo. No próximo tópico, vamos explorar o impacto duradouro de suas ações e como sua figura continua a inspirar, e provocar debates até os dias atuais. O impacto de Napoleão Bonaparte no mundo é inegável. Ele não foi apenas um líder militar ou um governante. Napoleão moldou o destino da Europa e influenciou o curso da história global de maneiras que ainda são sentidas hoje. Ao longo de sua vida, ele oscilou entre o gênio estratégico e o tirano ambicioso, entre o herói que promoveu a modernidade e o vilão que mergulhou o continente em guerras intermináveis. A complexidade de sua figura continua a intrigar historiadores e estudiosos, enquanto seu legado permanece vivo nas leis, nas instituições e na memória coletiva. Neste tópico, vamos encerrar nossa jornada refletindo sobre como Napoleão é lembrado, seu impacto na história e as lições que sua vida oferece para o mundo contemporâneo. Uma das heranças mais duradouras de Napoleão foi o Código Napoleônico, também conhecido como Código Civil francês. Introduzido em 1864, esse conjunto de leis foi uma verdadeira revolução jurídica para a França e para os países que vieram a adotar o modelo. Ele unificou o sistema legal francês, aboliu os privilégios feudais e estabeleceu a igualdade de todos perante a lei. Além disso, o Código garantiu a liberdade de culto, a proteção da propriedade privada e o direito ao divórcio civil, algo inédito para a época. O Código Napoleônico teve um impacto profundo não só na Europa, mas em várias outras partes do mundo. Países como a Itália, a Espanha e regiões da América Latina incorporaram muitos de seus princípios em seus próprios sistemas legais. Até hoje, o Código serve como base para as leis civis de muitas nações. Napoleão pode ter perdido seu império, mas sua influência jurídica continua sendo uma das contribuições mais importantes para o desenvolvimento das democracias modernas. Outro aspecto de seu legado foi a reorganização do sistema educacional francês. Napoleão acreditava firmemente que o futuro da França dependia de uma juventude bem educada. Ele criou o sistema de liceus, escolas secundárias que foram projetadas para formar a elite administrativa e militar do país. Esse foco na educação pública não apenas preparou gerações de cidadãos capacitados, mas também serviu de modelo para reformas educacionais em outros países europeus. Outro legado fundamental de Napoleão foi o impacto que suas conquistas tiveram no crescimento do nacionalismo. Ao conquistar vastas regiões da Europa, Napoleão semeou a ideia de uma identidade nacional unificada, tanto em seu próprio país quanto nos territórios ocupados. Em países como a Itália e a Alemanha, que estavam divididos em vários pequenos estados, a dominação napoleônica fomentou o desejo de unidade e de independência. Embora Napoleão tenha imposto o domínio francês sobre esses países, ele também inadvertidamente inspirou movimentos nacionalistas que, após sua queda, levariam à unificação da Itália e da Alemanha no século XIX. De certa forma, Napoleão foi um catalisador para o nacionalismo europeu moderno, ao mesmo tempo em que representava uma ameaça à soberania das nações que conquistou. Na França, o nacionalismo napoleônico era evidente. Ele promoveu a ideia de que o exército francês representava não apenas o governo, mas o próprio povo, a nação francesa.
Esse conceito de um exército popular, ligado diretamente à defesa do país e de seus ideais revolucionários, teve um impacto profundo nas forças armadas de várias nações ao longo do século XIX e XX. As guerras napoleônicas, que duraram de 1803 a 1815, foram alguns dos conflitos mais devastadores da história europeia até aquele momento. Milhões de pessoas morreram em batalhas travadas em praticamente todos os cantos do continente. Napoleão, com sua visão de um império europeu unificado sob seu comando, redesenhou o mapa da Europa, eliminando fronteiras, dissolvendo impérios antigos e criando novos estados sob sua influência. Embora seu império tenha desmoronado após sua derrota final em Waterloo, as mudanças que Napoleão trouxe para a Europa não desapareceram com ele. O Congresso de Viena, realizado em 1815 para restaurar a ordem na Europa, tentou reverter muitas das reformas napoleônicas e restaurar as monarquias absolutistas que ele havia derrubado. No entanto, o espírito das mudanças promovidas por Napoleão, como a abolição do feudalismo e o impulso para a modernização, persistiu. As fronteiras que Napoleão redesenhou foram revertidas em muitos casos, mas as ideias que ele disseminou, especialmente a de igualdade perante a lei e a soberania popular, influenciaram movimentos revolucionários em toda a Europa, como as revoluções de 1848. Assim, mesmo após sua queda, Napoleão continuou a moldar o futuro do continente. Napoleão foi, sem dúvida, uma das figuras mais polêmicas da história. Para alguns, ele foi um herói, um homem que trouxe ordem e progresso a uma Europa em caos, além de defender os princípios da Revolução Francesa. Para outros, ele foi um tirano, cujo apetite insaciável por poder mergulhou o continente em anos de guerra e causou a morte de milhões. Seus admiradores apontam suas realizações. Ele reformou a administração pública, modernizou a economia, introduziu o sistema métrico e promoveu a educação. Napoleão foi também um defensor da meritocracia, promovendo homens de talento, independentemente de sua origem social, algo revolucionário para sua época. Ele próprio é um exemplo disso, um homem de origens modestas que ascendeu ao trono mais poderoso da Europa por mérito e habilidade. Por outro lado, seus críticos destacam seu lado mais sombrio. Napoleão restaurou a escravidão nas colônias francesas, algo que havia sido abolido durante a Revolução Francesa. Suas guerras, muitas vezes motivadas por sua própria ambição, devastaram regiões inteiras, causando imenso sofrimento. Além disso, sua obsessão pelo poder o levou a se autoproclamar imperador, revertendo muitos dos ideais republicanos que ele afirmava defender. Poucas figuras históricas geraram tanta fascinação quanto Napoleão. Desde sua morte, em 1821, sua figura foi romanticamente reimaginada em pinturas, livros e filmes. Para muitos, ele encarna o arquétipo do grande líder militar, o homem que, contra todas as probabilidades, quase conquistou o mundo. Sua imagem como um líder corajoso, montado em seu cavalo branco, liderando suas tropas à vitória, ícone que permanece vivo na cultura popular. Essa mitologia de Napoleão como um herói trágico, um homem destinado à grandeza, mas derrotado por seus próprios excessos, também ajudou a manter seu legado vivo. No século XIX, especialmente durante o Segundo Império Francês, sob o governo de seu sobrinho Napoleão III, a figura de Napoleão foi amplamente promovida como modelo de liderança e de grandeza nacional. Até hoje, o túmulo de Napoleão, localizado no Hôtel des Invalides, em Paris, é um local de peregrinação para turistas e admiradores. Suas estratégias militares ainda são estudadas em academias militares ao redor do mundo, e sua vida continua a ser tema de biografias e documentários. A vida de Napoleão oferece inúmeras lições, tanto positivas quanto negativas, para o mundo contemporâneo. Por um lado, ele mostrou o poder da determinação, da ambição e da inovação. Napoleão conseguiu reformar a França e dominar a Europa por um tempo, porque era um visionário, alguém que via além das limitações de sua época e não tinha medo de desafiar o status quo. Por outro lado, sua queda é um lembrete de que o poder desmedido e a ambição desenfreada muitas vezes levam à ruína. Napoleão foi consumido por sua própria sede de glória, e suas decisões, especialmente a invasão da Rússia, mostraram que até mesmo os maiores líderes podem ser derrotados pela arrogância e pelo excesso de confiança. Hoje, líderes e políticos podem aprender com Napoleão que a habilidade de inspirar e comandar é crucial, mas que o verdadeiro sucesso está em reconhecer os limites do poder e agir com prudência. Napoleão conquistou muito, mas ao tentar conquistar tudo, perdeu tudo. A imortalidade de Napoleão. Se há algo que se pode dizer com certeza sobre Napoleão Bonaparte, é que sua figura jamais será esquecida. Ele foi para muitos o maior líder militar de todos os tempos, um estrategista brilhante que redefiniu o que era possível no campo de batalha. Ao mesmo tempo, foi um homem cujas ambições deixaram cicatrizes profundas na Europa, cujas guerras trouxeram destruição, mas também reformas que moldaram o mundo moderno. Napoleão morreu há mais de 200 anos, mas continua vivo no imaginário coletivo, nas lições de história, nos livros, nas obras de arte e nos filmes. Sua vida, repleta de altos e baixos dramáticos, é uma lição sobre poder, ambição e destino. Ele nos lembra de que, embora possamos tentar moldar o mundo à nossa imagem, o poder é efêmero e o legado que deixamos para trás é o que realmente importa.
Assim, concluímos nossa jornada pela vida de Napoleão Bonaparte. Ele foi, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes da história, um homem que deixou uma marca indelével no mundo. E ao refletirmos sobre seu legado, somos lembrados de que a história, como Napoleão uma vez disse, é feita de homens que ousam sonhar grande.